perfil que a gente atende hoje é muito isso. É o empresário que tem dinheiro, ele ganha ali, ele tem o seu lucro mensal ou retirada trimestral, anual, que aí ele procura a gente, investe em algum empreendimento, e aí ele vê, cara, isso aqui fez sentido pra caramba, porque o formato que a gente faz hoje, ele não fica ali, eu vou botar o dinheiro e tenho que acompanhar a obra, eu tenho que ir lá vender o lote. Sim. Não. A gente faz um formato que aí depende, ele pode comprar ali, o loteador vai executar e vai entregar os lotes para ele fica com a permuta física que a gente chama, que é o próprio lote, e esse é um perfil de investidor que gosta de ter o imóvel mesmo. Tem investidores que vai vender na planta e tem investidores que vão guardar. Por exemplo, o Plazeto falou agora há pouco, a gente compra lotes, sempre comprou apartamento também, no Plazeto que eu sei. E eles guardavam, alugavam um apartamento, então é um perfil de investidor. Tem investidor que vai pegar e vai vender. E tem investidores que não querem nem pegar para eles e nem vender. Eles querem que a própria empresa comercialize e entregue para eles uma carteira, que é mensalmente ele vai receber a parcela daqueles imóveis que a própria loteadora vendeu para ele. Uhum. Então são perfis de investidores. Oi, gente, mais uma edição do Pode Lotear começando, 4ª edição, né? A gente agradece você que está acompanhando a gente. Felipe, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui. Tudo certo, Manu? Tudo Bom certo. Dia. Tudo bem? Então, gente, hoje, né, nós vamos falar sobre investimentos. Só apresentando, a gente sabe que sempre tem gente nova aqui. Felipe Hells, que é, então, o CEO da CTZ, sempre com a gente aqui, né, no Pode Lotear. E hoje nós temos um outro Felipe convidado também, que é o Felipe Pazeto. Vou apresentar ele, que é empresário, engenheiro civil por formação, da Pazeto Pisos e Acabamentos, tem e-commerce, enfim, fala sobre investimentos e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo ao Pode Lotear. Tudo bem, bom dia, Manu, bom dia ao Hells. Vamos ver o que vai sair disso aqui agora. Vai ser um bate-papo bem legal. Para a gente começar a nossa conversa, né, eu vou pedir para te falar um pouquinho da tua formação e do teu trabalho hoje. E a gente, claro, vai desenrolando a conversa até chegar aos investimentos também, para o pessoal te conhecer um pouquinho. Vamos lá. Minha formação ela é em engenharia civil, a minha graduação, né? E eu comecei ela em 2006. Eu levei um bom tempo para fazer ela, porque eu me envolvi muito tempo, assim, dentro da própria universidade, me envolvi em parte de política estudantil, né? Então, DCE e tudo mais. E aí, acabei demorando um tempinho a mais para me formar, porque aí acabava perdendo bastante tempo de aula, bastante reunião, bastante coisa assim. Mas a graduação me fez ter bastante conhecimento e conhecer muitas pessoas, né? Nessa parte da política estudantil me ajudou bastante também. E nesse meio tempo, aí, enquanto eu fazia engenharia civil, eu vinha conhecer o Hells. O Hells, ele fazia outra engenharia, que era materiais, se eu não me engano. Isso. E ainda comento com ele às vezes, né? Que eu lembro até hoje o dia que ele me perguntou assim, Pazeto, o que tu acha do momento? E era um momento que o Brasil vivia muito de construção civil, estava dando aquele boom de Minha Casa Minha Vida. E eu falei assim, cara, eu acho que é um momento bom, assim, é uma profissão boa que vai durar por muito tempo e a gente não tinha a visão que a gente tem hoje, né? Eu tô com 36, não vou entregar a idade do Hells. Tô quase Tá também. perto? Mas na época era essa visão que a gente tinha. E aí a minha graduação, ela andou um pouco atravessada, assim, né? Porque eu já demorei para fazer. E aí, quando eu me formei... E aí, eu não fiz estágio na engenharia. O Hells, quando foi para engenharia civil, ele já foi estagiar, já foi trabalhar em construtora. Eu não, como eu tinha negócio da família, eu já trabalhava com a família, né, internamente. E aí, eu acabei não estagiando. O que aconteceu? Quando eu me formei, eu me vi um engenheiro sem experiência. Mas aí, eu queria ir para o mercado, eu tinha essa vontade de ir para a engenharia civil, de poder usar um pouco daquilo que eu havia estudado, né? E aí, eu fui trabalhar na engenharia civil, trabalhei como engenheiro civil de execução de casas de alto padrão. E ali eu fiquei cerca de 3 anos. No meio desses 3 anos, eu comecei a fazer uma graduação. Por isso que eu digo que eu fiz atravessado. Eu fiz uma pós-graduação, na verdade, né? Fiz um MBA em gestão empresarial. Fiz uma FGV. Então, quando eu fazia engenharia, eu não trabalhava na área. Aí quando eu fui para a área, eu comecei a fazer uma pós de área administrativa, vamos dizer assim. Que era o que tu fazia antes, no caso. Que era o que eu fazia antes. O inverso. Então, eu fiz totalmente o inverso. Aí eu saí depois da construtora onde eu trabalhava
e a gente veio... E aí a gente teve a oportunidade de montar nossa segunda loja de revestimentos. Tu acabou de mencionar, né? A gente tem a Pazeto Pisos e Acabamentos, que é a nossa primeira empresa. Ela tem 29 anos de mercado hoje, né? E aí a gente teve a oportunidade de fazer a aquisição do nosso segundo ponto, assim, a gente poder abrir uma segunda frente de trabalho. E aí eu fui cuidar dessa outra loja. Uhum. E no caso, sempre foi familiar, né? A empresa até hoje como é que... A empresa é familiar e a gente tem os desafios de toda empresa familiar, assim, né? Um negocinho um pouquinho mais travado, assim, sabe? O negócio precisa de aprovação de família inteira, assim, é mais difícil um pouco. E tu tinha falado que durante a graduação tu continuou trabalhando ali com a família, né? Sim. Tu se arrependeu, de certa forma, assim, de não ter procurado, de repente, um trabalho, um estágio fora... Porque a gente sabe que empresa familiar, querendo ou não, tem uma certa bolha, assim, por mais que esteja no mercado, né? Tu se arrependeu, de certa forma, de não ter saído durante o período de graduação para que, quando tu se formasse, já ter uma certa experiência no mercado fora? É que acho que é natural do ser humano a gente procurar alguma coisa que nos deixe mais confortável, né? E eu trabalhando enquanto empresa, eu estava muito confortável. Enquanto empresa familiar, eu estava muito confortável. Apesar dessas questões de não conseguir aprovação, não ter uma caneta com tinta, vamos dizer assim, né? O que aprova mesmo, que assina, faz acontecer. Eu tinha essa segurança. Uma segurança financeira, uma segurança de família, uma segurança em todos os aspectos, né? Então, isso é o que fazia eu não me movimentar. A partir do momento daí que alguma coisa instalou na minha cabeça de dizer, pô, eu preciso sair daqui, né? Eu preciso pensar algo mais, usar isso aqui, vamos ver o que vai dar, sabe? E aí comecei, claro, depois de terminar a faculdade, então, eu comecei a visualizar alguma coisa de, eu vou ser um engenheiro, mas depois, quem sabe, eu posso ter uma construtora, quem sabe eu posso ter uma empreiteira, quem sabe eu posso trabalhar em alguma etapa só da obra, para depois poder nichar. Mas eu precisava ganhar o conhecimento naquele momento. Tu lembra exatamente quando foi que virou essa chave, assim? Tipo, teve algum acontecimento? Ou quando que tu percebeu, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso seguir? Eu fiz o primeiro estágio numa construtora de prédios mesmo, tá? De Criciúma. Para depois ser um engenheiro contratado dessa empresa, dessa construtora de casas. Então, na verdade, a primeira foi por necessidade, porque eu tinha que fazer o obrigatório ali. Mas essa virada de chave se deu, acredito que com o canudo mesmo. O mercado exige, né? Assim que sai. Exige. E tu lembra, quando tu entrou no curso, né, de engenharia civil, qual era o teu objetivo? A gente sempre pergunta expectativa, realidade, né? Qual era a tua expectativa quando tu entrou? E depois, assim, teve algo que mudou? De repente, algo que tu achou que era de um tipo e não era? Ou às vezes algo que tu não botava tanta expectativa e que tu achou interessante? Sempre fui muito curioso, assim, né? E aí, tô falando assim, já passa um filme na minha frente, assim. Que a gente tá lá no terceirão, naquela empolgação toda e tal. E aí começa a fazer os testes vocacionais, né? Os exames vocacionais, pra poder ver onde que tu tem aptidão. Pô, eu gostava muito de parte de meio ambiente, gostava muito de... Só que eu era bom em exatas, eu era bom em cálculo, eu gostava de física e de matemática. Não gostava muito de química, mas gostava muito de física e matemática. Então, quando eu comecei a engenharia civil, não encontrei essa dificuldade. Inclusive, tem uma coisa muito interessante, assim, que eu vinha de colégio particular. Aí eu entrei na universidade. As primeiras fases, a parte básica de conceito matemática básica, né? Álgebra linear, aquelas coisas todas. Pô, isso aí eu ia dominando e ia tirando notas boas, sabe? No primeiro semestre. E aí eu desaprendi de estudar. Eu era curioso e eu gostava de estudar até certo ponto, assim. E até porque gostava das exatas. Só que nas primeiras fases eu não precisava estudar. Porque para mim estava muito automático, muito fácil. Enquanto isso, as pessoas que vinham das outras cidades da região, que vinham de colégio público muitas vezes, eram pessoas que tinham que suar um pouco mais, assim. Elas tinham que estudar mais, ficar numa recuperação para poder passar. E o que aconteceu com o passar do tempo, na segunda fase, terceira fase, quarta fase, foi o quê? Eu desaprendi de estudar, e essas pessoas que vinham daí no ritmo de estudo muito forte, elas passaram por mim. Isso foi outro caso que fez eu demorar um tempo para terminar minha graduação. Porque aí eu desaprendi de estudar. Cara, mas eu acho que a gente até conversou o primeiro podcast que a gente fez, assim, pra mim a faculdade meio que foi isso também. Eu comecei estudando porque
Eu achava que era o que fazia sentido, depois com o tempo eu comecei a perder o ritmo e em algum momento não fazia mais nem muito sentido, assim, quando eu troquei de engenharia em materiais para civil, aí começou a fazer mais sentido, porque na materiais tu não precisa muito assinar uma RT, por exemplo, né? Na civil tu é obrigado, igual um médico, tu ter a formação para te assinar. Então tu tinha que concluir. Mas o que eu levei pelo menos da faculdade não foi uma coisa que me ajudou muito, assim. Eu acho que o que eu mais aprendi foi a questão de pensar, né? Não sei se tu concorda comigo, mas foi a questão de raciocinar, resolver problemas. Mas tirando isso, cara, muito pouco. Eu sempre tive a engenharia como sendo um curso, as engenharias em geral, né? Muito amplos, assim, né? Ela te abrir demais a cabeça, né? Porque tu começar a pensar no planejamento, e é isso que o engenheiro faz, né? Pensar no planejamento, tu começa a pensar na primeira etapa, e aí, claro, falando de obra, mas o Hells em outras coisas, né? E hoje a gente consegue colocar num loteamento um pouco dessa vivência, o Hells colocou por causa disso. Que é tu imaginar o início, como começa, o que precisa, e tu entendendo o processo para chegar até o final com uma entrega legal. E a engenharia civil, ela tinha muito disso, né? Porque tu começa... A obra, tu tem que começar ela 100% para conseguir terminar ela 80% de qualidade, assim, vamos dizer. Se tu começar ela com 80%, tu termina ela com 20%. Isso é no geral? Pode-se dizer? Ou não? Acredito que sim. Acredito que sim. Tu tem que começar... A gente sempre costuma dizer, né? A gente... De pensar o dia de hoje como se fosse o primeiro, não como se fosse o último da tua vida, sabe? Porque no último dia tu vai querer realmente aproveitar tudo e fazer de qualquer jeito e utilizar daquele tempo da melhor forma possível. No atropelo, às vezes, da emoção, por ser o último dia. Mas o primeiro dia, não. O primeiro dia é o dia que tu mais se arruma. O primeiro dia é o dia que tu mais se prepara pra estar lá de corpo e alma. Então, acredito realmente, assim, que se a gente der 100% no primeiro, pra gente conseguir entregar um resultado bom no final. Se a gente já chegar mais ou menos no início... O resultado final não vai ser tão É legal. só ladeira abaixo, né? É só ladeira abaixo. É daí pra trás. Ô, Felipe, eu não sei se eu tinha te perguntado, porque a gente já falou de várias coisas, assim, né? Aqui no podcast, que ele falou da virada de chave. Eu não lembro se eu te perguntei que tu mudou, né? Teve, o que fez tu mudar, assim? A gente até falou, eu fazia engenharia em materiais e aí eu trabalhei com o pai muitos anos, a gente tem uma história em alguns pontos bem similar, assim, a gente até foi sócio durante 10 anos, né, Pazeta? É verdade. É uma outra história, mas a gente foi sócio durante 10 anos também. E aí o que aconteceu? Eu trabalhei com o pai por muitos anos e diferente do que eu vejo a família do Pazeto, eu cheguei a abrir uma empresa em sociedade com o pai e aí acabou que não deu muito certo, assim, a questão de pensamento, de visão da empresa. E aí, naquele momento, eu entendi, cara, eu vou ter que fazer por mim, não vou mais ficar aqui, eu tô perdendo tempo, não vou conseguir mudar a mentalidade dele, e aí ali virou a chave. Eu vejo que na parte da família, assim, do Pazeto, o pai dele levou muito bem a empresa deles até o momento, mas chegou um momento que ele passou o bastão, né? E até tem algumas coisas que, por conhecer o Pazeto bem, por exemplo, a forma que eles trabalham, parcerias que eles têm, que é uma dos formatos que eles fazem as vendas ali dentro da loja, é uma coisa que a gente trouxe para dentro do nosso negócio porque eu vi ele fazendo e vi que deu certo. E hoje é uma das coisas que a gente mais faz também dentro do escritório, que é parcerias, e tem dado muito certo também. Então, eu acho que a empresa familiar, ela sempre tem essas dificuldades, assim, né? Ela tem aquela história e tudo mais, mas eu vejo que deles foi um pouco diferente da minha, assim. Eu tive que abandonar mesmo e trocar de área e... Teve que mudar mesmo. E que eu acho interessante é porque, no caso, vocês se conheceram na universidade, né? Foi o primeiro contato, assim. Um pouco antes, assim, né? Mas foi por ali. A gente tinha bastante amigos em comum e tal. Eu me lembro que a gente tava no aniversário de um amigo, acho que era do Mota. E aí o Pazeto tinha feito ele tinha uma empresa de eventos, tinha feito 1 ou 2 eventos. E a gente começou a conversar bastante sobre esse evento. Eu já tinha feito quando eu era adolescente também, alguma coisa. E aí ele me convidou para ser sócio logo depois. E aí a gente ficou 10 anos sendo sócio. A gente chegou a ter 3 eventos juntos, né? Um deles era o maior, chegou a ser maior do estado, que era o Filezão, Open Bar e Open Food. O Pazeto ainda tá num deles, né? Ainda tô num deles. Eu acabei deles. saindo, assim, faz uns... Nem lembro mais, uns 2, 3 anos. Foi. Foi. Então Foi já é longa, então, saiu logo depois da pandemia, acho que foi, né? Foi. Logo depois da pandemia. Que a pandemia também deu parão de eventos. Né? Uhum.
E aí depois, pelo que vocês contaram, né, já se conhecem há esse tempo, já tiveram essa sociedade e depois, agora nessa nova etapa da vida de vocês, da vida profissional também, como que vocês se reconectaram, assim? Como é que é hoje a parceria que vocês têm, pra gente poder entender? Cara, o Hells, ele já me convidava para fazer loteamento no início. Eu não sei se tu já falou aqui ou não, mas quem foi teu primeiro cliente? O meu primeiro cliente de loteamento De foi loteamento. a Sequinel. Sequinel? Aham. Depois foi o Basquira. Tá. Porque eu lembro que desde esse tempo tu já falava assim, ó, Pazeto, isso aqui é um negócio. E na época até tinha outra modalidade, porque ainda não estava bem aquecido ainda o negócio de loteamento. E aí dizia assim, ó, e não precisa colocar dinheiro. Dá pra gente fazer um sistema de parcerias, uma permuta aqui, uma permuta ali e tal, com fornecedores, e não precisa colocar dinheiro. E aí a gente volta naquilo que eu falei de trabalhar numa empresa familiar, de prestar assinatura de todo mundo, né? Aí eu pego a ideia e levo pro grupo, e a gente discute lá, né? E lá dá todo tipo de briga, né? É igual almoço de família, é almoço de família, na verdade, né? A gente trabalha um numa loja, outro na outra, mas quando precisa conversar, vem todo mundo no mesmo lugar, e ali o negócio tem que acontecer. Pra sair com sim ou com não. E aí o Hells já me convidava desde lá. E aí a gente... pra nós era um negócio novo. A gente muito reticente, assim, né? Acho que não dá, acho que melhor vamos deixar assim e tal. E aí depois de bastante tempo, e aí a gente continuou... Mas a gente continuou sócio da festa, no caso, né? Eu não quis esse negócio que o Hells me ofereceu. O Hells continuou tocando a empresa dele. Eu continuei tocando com a minha família, né? Tocando as empresas da família. E o negócio tudo, o mundo continuando a girar, até que o momento o Hells chega e oferece novamente, e aí a gente vai formalizar uma parceria mesmo, né? É interessante notar como que as conexões, assim, tudo faz sentido, né? Porque lá atrás vocês já faziam, depois teve esse negócio da festa, que é um outro ramo, mas querendo ou não, vocês já se conhecem, assim, profissionalmente, já sabem mais ou menos o estilo que um trabalha, e depois volta a se conectar, assim, né? Eu acho que isso também conta bastante, né? Que a gente já conversou das outras vezes, a questão do networking e das relações, muitas das vezes também é fundamental, não só a questão técnica, né? Sim, com certeza. Do trabalho em si. Eu acho que é questão de confiança, de conhecimento, de tu ver o que a pessoa pode fazer e agregar junto dentro do negócio contigo. Já faz alguns anos assim que a gente se conhece, já fomos sócios, então hoje na verdade hoje a gente tem outras parcerias também, mas eu enxergo que, na verdade assim, a gente nunca tentou muito levar o loteamento para outras parceiros, porque a gente trabalhava com construtoras, né? Que são os nossos clientes. Mas essas pessoas que eram mais próximas, como o Pazeto, a gente estava sempre conversando. Cara, o negócio é bom, realmente, tem um retorno muito legal e tal, funciona dessa forma. Então, acabava que o negócio sempre acabava voltando, né? Nas reuniões que a gente fazia, nas conversas que a gente fazia, acabava voltando. Até que em um momento, o Pazeto, a família dele, decidiu olhar para isso e tentar, né? Fazer uma... É que o meu entendimento também sobre a questão do loteamento e não pensar muitas vezes assim, não pensar no produto final e de pensar no meio dele, né? No meio do processo, ele se tornou muito forte quando a gente foi fazer nós fizemos uma imersão juntos em Porto Alegre. Verdade. Dos 8Ps do Conrado Adolfo. E aí nessa lá a gente sentou lado a lado. E aí vinha o material, assim, do curso da imersão, né? E a gente folheando e fazendo e preenchendo e tal. E o Hells quebrando a cabeça, assim. Quebrando a cabeça, tal, do meu cliente. Meu cliente eu já fui em todas as construtoras, as incorporadoras. E aí eu falei assim, Hells, mas ele vai lembrar. Eu falei assim, Hells, mas o teu cliente, ele não precisa ser só as incorporadoras. Pela taxa de retorno que tu tem, que tu apresenta, certo? Por retorno do investimento que tu apresenta, o teu cliente ele pode ser qualquer pessoa que tenha dinheiro. E não tô falando, às vezes, de muito dinheiro. Tô falando de pessoas que tinham, na época, a gente tá falando de quantos anos atrás? De 5 anos atrás? A gente falou assim, cara, são pessoas que têm 100 mil reais, que têm 150, que têm 200 mil. Quem tem 500 também já vai conseguir comprar alguns hectares. Mas ele pode comprar uma parcela só. A pessoa que tem menos valor, certo? E ela vai ter o rendimento muito maior, uma remuneração muito maior do que qualquer renda fixa dava na época. Eu não sou nenhum especialista
de investimento assim, mas uma continha básica de 1% ao mês ou 0,5% ao mês e tu ter um retorno de 3 para 1, que é o que o Harry sempre fala, e que muitas vezes se concretiza realmente, né, desse 3 para 1, na maioria das vezes se concretiza. Foi essa sacada que a gente teve na época também, e que aí o Hells começou a conseguir abrir até um pouco mais desses mini loteamentos, os loteamentos menores, para pequenos investidores. Aí acatou essa dica. Eu queria saber se vocês fazem isso, assim, às vezes, por exemplo, né? Ele falou dessa questão de investidores sem ser necessariamente uma grande empresa, um grande grupo também. Vocês fazem isso, assim, olhar um negócio do outro, a parceria, e falar, olha, talvez se tentasse por isso, eu acho que isso aqui não é muito assim, que tal fazer isso? Vocês que já têm essa parceria de longa data, fazem isso com frequência? Como é que é? Ô, Hells, Assim? aproveita e me responde assim, deixa eu até perguntar. O Zanoli era grande quando começou? Por exemplo, que o Zanoli já teve aqui, né? Já. Cara, a gente... Na verdade, eles têm 2 empresas, né? Uma empresa familiar também. Essa empresa já tem mais tempo de loteamento. E a empresa que ele tem, que é o Luiz, o filho dele, e aí ela é mais nova do que a nossa empresa. Então, eles começaram essa empresa faz uns 7 anos, mais ou menos. Mas começaram pequeno também, assim como Começaram- o meu caso, começaram que eu falei pequenos. assim... Só que, claro, com bastante experiência já por causa da empresa familiar, né? Uhum. Mas voltando para Manu, eu acho muito importante sim, essa troca. Hoje eu estou num mastermind lá em São Paulo já faz quase 3 anos e muita coisa, muita ideia, por exemplo, que eu citei aqui no começo, o Pazeto, eles cresceram muito aqui na região, acho que, não sei se eu vou falar besteira, mas acredito que seja isso. Eles são uma das maiores ou a maior loja nessa questão de revenda de pisos e acabamentos. Já faz muitos anos, né? Não é de agora também. E eu vi que eles estavam crescendo assim, muito nessa questão da parceria. Então, hoje eles têm quase que um time assim, de parceiros que levantou o negócio deles. E eu vendo isso, conversando com ele, na época eu era sócio dos eventos ali, eu comecei a pensar, cara, como é que eu vou fazer isso dentro do meu negócio? E aí chega uma hora que cai a ficha, tu vai conversando com um, com o outro, vai juntando os pontos, assim, chega uma hora que cai a ficha. Então foi uma das coisas que a gente começou a fazer. Hoje a gente faz bastante parceria com corretores que trazem áreas pra gente estudar. Mas eu acho que a gente realmente vai pegando, por exemplo, essa história que o Pazeto contou do curso que a gente fez junto. Então a gente vai juntando os pontos e vai passando o tempo e a gente, assim, hoje a gente está fazendo quase 11 anos já de empresa, eu nunca fui muito atrás de investidores, por exemplo, para botar o dinheiro ali. Era normalmente pessoas que eu conhecia, acabava conversando e tal, aparecia um negócio. Agora faz um pouco mais, acho que a gente começou a puxar isso um pouquinho mais forte no ano passado. E a partir de agora virou um produto mesmo da empresa, a gente está com outros investidores, inclusive amanhã eu vou receber um grupo tem uma pessoa que é aqui de Criciúma, ela tem uma empresa em São Paulo, eles têm 1.000 investidores lá em São Paulo, eu vou receber eles aqui em Sara, Criciúma, eu vou fazer uma volta em alguns empreendimentos que a gente tem. Daqui a pouco tá o Pablo Marçal baixando aí, na região aí. E no sábado a gente vai fazer um churrasco para discutir esse investimento. Então, não vai vir as 1.000 pessoas, né? Vai vir os principais investidores dele. E depois a gente vai fazer uma videochamada com esse grupo que eles têm para que eles comprem cotas menores e desenvolvam um empreendimento junto. Então eu consigo daqui a pouco adquirir uma área, por exemplo, de 5 milhões, mas se eu for fazer isso em 30 pessoas, já começa a não ser tanto dinheiro para cada uma delas. Então é uma forma que a gente começou a desenvolver agora e virou um produto mesmo dentro da empresa. A partir do ano passado a gente começou a focar nisso. A gente até tá para abrir uma empresa focada nessa captação. Qualquer pessoa pode procurar vocês? Por exemplo, a pessoa que está assistindo caiu nesse podcast aqui de paraquedas e me interessei, tem esse dinheiro. Pode procurar vocês direto? Como é que funciona isso? Pode sim. O que acontece? A gente não tem sempre um loteamento pronto para a pessoa botar o dinheiro, mas a gente sempre tem muitas negociações. Essa semana a gente estava com 110 negociações de empreendimentos em andamento. A gente bateu essa semana com o comercial. Então, dessas 110, vai ter ali umas 5 que estão partindo para fechar. Então, o que eu faço? Eu levanto essas pessoas que têm interesse, eu entendo qual é o valor que elas querem investir, e aí começo a caminhar aquela negociação já pensando nesse formato. Eu consigo puxar esses 5, eles conseguem cobrir esse valor aqui da compra da área, e aí a hora que realmente chega num ponto de comprar,
eu chamo eles de novo e aí eles fazem a aquisição dessa área e aí depois de formatado a gente leva para algum cliente para lotear. Empreendimento, tu fala, são, por exemplo, né? Para quem é leigo no assunto, é um lote ou são vários? Ou tem um mínimo? O que é considerado empreendimento? Não, são vários lotes. A gente pega uma área de, sei lá, 10 hectares e faz 150 lotes. Normalmente hoje a gente trabalha com áreas maiores, assim, de 150 lotes para cima, normalmente. Eu vou começar a chamar pelo sobrenome, né? Como são dois Philips, pro Pazeto. Para o pessoal poder entender, né? Hoje na empresa, que tu falou, tem o Pazeto, né? Pisos e revestimentos, e o e-commerce também. Eu queria que tu explicasse o que tu faz exatamente, qual é o teu papel. E como que essa questão de investimento, se tem uma conversa, como é que vocês avaliam assim, o que vale a pena e o que não vale a pena? É sempre bom explicar que a nossa empresa não é nenhum modelo assim de gestão de organograma perfeito, assim, né? Mas a questão, a gente tem hoje, no caso, a nossa holding, é a holding familiar, onde nossos imóveis, as negociações que o Reals faz, elas vão todas para essa holding, né? Onde a gente faz a administração desses bens. E a gente tem a Pazeto Pisos e Acabamentos, que foi a nossa primeira empresa. E ela hoje trabalha na área de acabamento para construção civil, questão de porcelanato, piso vinílico. Aí a gente já vai partir depois para a próxima etapa de obra, louça, metal sanitário, cuba e tal. E agora entrando com uma nova operação de eletro gourmet. O eletro gourmet é um eletro de alto padrão, utilizado em casas de alto padrão, né? Aí a gente vai estar falando de ticket médios e valores de maiores assim mesmo, né? E aí a gente tem também aí a gente tem a Casa Pazeto. E a gente fechou uma das nossas unidades, a gente tinha a loja da Isara, que foi essa segunda unidade quando eu fui para fazer, né? Nós ficamos 6 anos na loja, 7 anos na cidade de Isara e a gente acabou por fechar agora. Por alguns motivos, assim, principais, tipo equipe, formação de equipe, sabe? Difícil de encontrar gente, que é a queixa de todo mundo no mercado aí. Mão de obra, né? Nossa, bastante. Eu tô ouvindo isso toda semana. É bem difícil mesmo. E aí ela tinha uma particularidade que a equipe de venda era muito pequena. Então, se eu perdesse um vendedor, eu perdia 33% da equipe. Se eu perdesse 2 porque ficou grávido, porque ficou doente ou qualquer coisa, eu perdi 66%. Então, eu não conseguia dar uma continuidade legal, sabe? De tu ter um construtor que tá me visitando sempre e ele encontrar sempre o mesmo vendedor, criar essa conexão. Eu não conseguia isso. E isso atrapalhava o negócio, assim, sabe? E aí a gente achou por melhor se dedicar mais em outros lugares, nos nossos outros negócios, né? E assim ficou. Então, só continuando. E aí a gente foi abrir o e-commerce. O e-commerce a gente abriu antes de abrir a Casa Pazeto. E o e-commerce a gente teve a nossa primeira falência, vamos dizer assim. Porque a gente contratou um site, uma plataforma muito boa, plataformas de pagamento, hubs de distribuição, tudo mais, patrocinados, tudo mais. Mas e aí o cliente chegar agora, como é que faz? E-commerce do que, exatamente? Só para o pessoal entender. Dos produtos que a gente vende na loja, de tudo que já tem na loja mesmo. Isso. Existe uma dificuldade um pouco maior de entregar um revestimento cerâmico, porque é um produto muito pesado. Tu demandaria de alguma outra estrutura assim, de entrega, né? Porque para entregar o revestimento de uma casa vai um caminhão inteiro. Entendeu? E existe uma lei no e-commerce, né, na compra online, que é a devolução garantida por 7 dias, né? Por qualquer motivo. Simplesmente não quero, não gostei, ou não quero. Aconteceu muito? Não, aí não chegou. E aí que tá. O povo, modo geral, não tem o conhecimento dessa lei, muitas vezes, tá? Tanto que o Mercado Livre, por exemplo, hoje, ele já traz a devolução não em 7 dias. Ele traz a devolução em até 30 dias. E por que ele fez isso? Porque ele viu que isso não interferia em nada. Ele aplicou um valor a mais, né? Não um valor monetário, um valor de sentimento mesmo, né? Um valor a mais de dizer assim, ó, eu garanto para vocês que em 30 dias, se vocês não gostarem do produto, vocês podem devolver. Só que ele já fez isso porque ele tem os números em mãos e ele viu que não tem devolução tão grande assim. Porque existem as mediações. Não sei se tu compra o Mercado Livre ou não, não sei se tu compra o Mercado Livre ou não, mas existe muito disso. Os preços são diferentes do que o preço de loja física, né? Às vezes mais alto, às vezes mais baixo. Não existe uma regra para isso.
E só voltando à tua pergunta, o que eu faço ali dentro realmente é a identificação de novos negócios. Basicamente isso. Então, eu sou a pessoa que está disponível sempre para estar num podcast. Eu sou a pessoa que está para criar um network, para conversar, para tudo mais. Eu sou a pessoa que estou disponível para contratar novas plataformas ou tecnologias para dentro da loja. Entendeu? Enquanto que a minha irmã, Ângela, deixa eu mandar um beijo para minha irmã, Ângela. Mandar um beijo pro meu irmão Thiago, mandar um beijo pra minha esposa. Não esquece de ninguém, pra todo mundo, mas não pode, pelo amor de ter Deus. ciúme. Pai, a mãe, tudo aí. Meu filhinho pequeno. A minha irmã, então, ela faz o financeiro de tudo isso, é ela que cuida, né? Ela tem o setor dela hoje, graças a Deus a gente conseguiu setorizar pelo menos essa parte. E o meu irmão, ele é a pessoa que tá mais à frente do negócio daí. Eu fico como, então, mente pensante, vamos dizer assim, com o auxílio dele, claro, mas ele é a pessoa que fica à frente do negócio, né? Hoje a cara da Pazeto é ele. A cara das lojas é ele. Quem traz o negócio, quem fomenta, quem faz... Então, muitas vezes ele vai lá, mostra a cara, faz o negócio assim, ó, Felipe, é assim que é pra fazer, faz lá. E aí eu vou lá e faço também. Interessante. E a questão do e-commerce, né? Por exemplo, eu fiquei com uma dúvida, porque é um produto que é diferente, né? De tu comprar, por exemplo, sei lá, um eletrônico, como tu falou. Normalmente a pessoa, ela quer ver, ela quer sentir a textura. Como é que era pra vocês? O pessoal ia na loja e comprava pelo e-commerce ou... Como é que era isso? Porque é algo muito específico, Quando né? a gente teve a falência do nosso site, que a gente contratou e foi um negócio que não rodou, a gente simplesmente fechou, cancelou tudo que tinha. E aí a gente falou o seguinte, a minha irmã falou, Felipe, vamos começar pequeno. Vamos começar de novo a fazer o beabá. Vamos lançar um produtinho, vamos lançar 2 produtinhos e assim vai, vamos ver como é que vai funcionar o negócio. E assim a gente começou. Então não tinha esse negócio de o cliente vir na loja, olhar o produto e comprar no e-commerce, porque daí não fazia sentido, ele comprava na loja. Então ele acabou começando, então a venda que era feita que é feita no e-commerce, ela é feita exatamente para pessoas de fora. Ela é feita para pessoas de fora. Só que a gente também tinha um problema ali sobre a questão de prostituição de preço. Muito baixo. E muitas vezes tu procura na internet porque tem essa imagem do produto mais barato vai estar lá, sabe? E aí a gente Cara, como é que nós vamos fazer agora? Então até Era hoje... muito abaixo? Quanto? Mais ou menos, assim. Cara, o que eu vou te dizer? Eu não compro suplemento. Eu tomo pré-treino só pra fazer academia e tal, e tomo whey. É o que eu tomo. Mas eu nunca entrei numa loja de suplemento. Eu compro online. Mas eu sei que o suplemento comprado na internet ele vai custar uns 30% pelo menos mais barato. E eu entendo o porquê disso. Porque ele não tem um ponto físico, ele não tem um custo de aluguel, ele não tem um custo de equipe de atendimento direto, né? Ele vai ter um custo de atendimento outro, que é o pessoal que vai lançar o produto, que vai trocar de preço, que vai lançar a imagem, que vai... É outra coisa, é outro negócio. Parece totalmente diferente. E ele realmente é totalmente diferente. A única coisa que ele tem a mesma coisa é o produto. Mas a forma de trabalhar esse produto é totalmente diferente. Do online pro físico. E aí a gente se viu, quando viu isso, Aí a gente começou a pensar assim, bom, mas eu não posso vender assim, ó, tomada preta contra tomada preta. Eu preciso, pelo menos... Porque aí vai ter a marca mais em conta. Vai ter o cara que importa da China, por exemplo, que vai comprar essa tomada a R$1 e vai vender a 2 lá. Enquanto que a do mercado local... Já teve negócio de taxação de Shopee, de Shein, de tudo mais aí, Sim. porque vinha muito nesse sentido assim também. O cara importava por 1, vendia 2 e ganhava o dinheiro dele. Enquanto que o da indústria nacional tem uma marca, tem uma grife. Pô, tu vai ver essa marca aqui, é Margírios. Margírios é extremamente conhecida na construção civil. Eletricista conhece, indica, arquitetos colocam nos seus projetos Margírios. Então é uma empresa que investiu para estar ali, sabe? Para ter essa marca reconhecida. Isso custa dinheiro, reconhecer uma marca. E aí que tu vai ver na tomada Margírios a 5 e o cara vai ter lá, eu tô dando um exemplo, não sei se esse preço nem nada. E o cara vai ter lá uma marca Xing Ling lá vendendo a 2. Então a gente pensa, pô, mas peraí, então eu vou ter que me posicionar, eu não vou vender o Xing Ling, porque eu não vou conseguir sair da disputa de preço. Isso é uma roda sem fim, sabe? E aí eu vou ter que trabalhar com produto de marca, então. Vou ter que trabalhar volume, grandes compras para poder ter preço e para poder ser competitivo.
E automaticamente também eles esmagam a margem de lucro da empresa, né? Porque as grandes plataformas aí hoje, Amazon, Magalu, Mercado Livre, eles cobram percentuais bem elevados, assim. Uhum. E aí, no caso, tu falou que em conversa com a tua irmã, né? Ela falou, vamos parar, recalcular a rota e Isso. começar. O que vocês decidiram fazer? Eu queria saber se vocês consideraram foi um erro, assim, ali, essa primeira parte no e-commerce, ou, na verdade, precisava isso mesmo, de parar e começar da maneira certa, assim? O que vocês acham? Quando a gente montou, assim, a gente já fez um planejamento. Por exemplo, ela pode não rodar por 6 meses. Beleza? Beleza. Quem vai bancar isso? Quem vai bancar isso é a loja física. Vai bancar isso, porque é uma operação da loja física. Depois, quando ela estiver estruturada, ela pode ter outro braço e ela anda sozinha. Mas até o momento ela precisa de um pai ali, né? Ter o suporte, né? Ela precisa ter um suportezinho. Então ela funcionou dessa forma. E aí a gente, não dá mais, certo? E aí a gente parou para depois começar um novo negócio. E aí a gente começou devagar de novo. E o que vocês fizeram de diferente quando começaram de novo? O que a gente fez diferente, a gente não partiu para site próprio. A gente conseguiu colocar um produto, não um produto com mais qualidade, a gente conseguiu colocar qualidade na colocação do produto. A gente conseguiu fazer imagens, a gente conseguiu fazer vídeos, a gente conseguiu fazer um anúncio bem feito, a gente contratou consultorias, e aí a gente seguiu. E aí e sabe o que é consultoria, né? Consultoria, muitas vezes, eles vão realmente te dar o passo a passo. Se tu confia realmente naquela empresa, né? E eu contratei uma consultoria realmente através de um podcast. Eu tava assistindo podcast e tal. Dá resultado. Pô, esses caras aí são bons, hein? E aí eu fui neles, e aí eles tinham a empresa. E aí eles tinham empresa tanto de consultoria de e-commerce, como eles tinham aí as outras empresas deles também, que é a empresa que fazia site, que é a empresa que fazia outra coisa e outra coisa. E aí agora, a gente tá para lançar ainda esse ano, e mês que vem, o nosso novo site. E aí é um site só que totalmente diferente daquilo que a gente tinha contratado da primeira vez. Aquilo a gente perdeu tudo. Aquele investimento a gente perdeu tudo. A gente até perguntou pra empresa de site, peraí, mas não dá pra dar um pause aí? E eu voltar daqui uns 6 meses, quando eu tiver mais legal, assim. Legal, tipo de mais entendendo do negócio e tal. Não dá. Pô, então... Mas o que não dá? Cara, eu queria pausar o negócio, certo? Então, por exemplo, eu queria tirar todos os custos que eu tinha. Custo de manutenção de site, custo de agência, custo de tudo. Eu queria tirar tudo para poder pensar o tipo de produto, como eu falei aqui, dei o exemplo das tomadas, e queria parar para pensar um negócio para depois voltar. E eles disseram assim, não tem como parar. Se tu parar, tu perde. Eu disse, tá, mas o layout do site e tal, eu recebo eu não entendo muito Pagava mensalmente algo, é isso? Paga tudo. Daí, no caso, vocês encerraram e tu teve que pagar normal, como se vocês continuassem usando, é isso? Não, porque daí já tinha também dado tempo de fidelidade, vamos dizer assim, não me gerou nenhuma multa a mais. Só que eu tinha que estancar a sangria, porque ali eu só tava deixando o dinheiro correr, sabe? Só tava indo o dinheiro embora e eu tinha que parar em algum momento. Ou eu ia continuar só deixando ir. Então a gente parou. Só que aí o investimento que eu tinha feito de site, que aí daí não era mensalidade, era um valor fechado, fixo, por exemplo, paguei lá 15 mil reais para fazer o site. Eu perdi aquele dinheiro. Porque eu perdi o site. E o quanto a questão da imagem, fotos e vídeos é importante para ti, para o teu trabalho? Que tu falou, né? Que vocês depois recomeçaram de uma maneira diferente, tu contratou essa consultoria. O quanto isso é importante para o mercado de vocês? Eles faziam algumas analogias assim que faziam total sentido, né? Eles falavam assim, pô, tu passa na frente de uma loja física todos os dias e tu olha todo dia a mesma vitrine, vai ter uma coisa de errado com essa loja aí, né? Ou ela não tem lançamento, ou ela não é inovadora, ou ela não consegue trocar de produto, ou ela vende pouca quantidade de produto, ou tudo isso. De tempos em tempos é mudado a vitrine, né? E por que isso não é feito no e-commerce? Por que tu entra no site e tem que estar toda a vida o mesmo banner? Todo dia a mesma foto? Tu vai entrar no anúncio do chuveiro, é sempre a mesma coisa? Não é. Não é. Então esse cuidado que tu tem numa loja física, por isso que eles dizem, né? Existe muita similaridade entre o mercado digital e o mercado físico. Então, se tu faria essa mudança na vitrine lá, tu tem que fazer a mudança da vitrine no teu produto digital também. Então, tu faz um vídeo novo. Porque se eu vou vender um chuveiro online,
eu vou bater uma foto do chuveiro, atrás do chuveiro vai estar um azulejo. Eu vou bater uma foto do chuveiro no azulejo da casa de vovó, aquele de 2020, assim, que tem as florzinhas. Laranjadinho. É. Não, é bonitinho e tal, mas não é o que o mercado consome hoje, sabe? Então não adianta eu deixar uma coisa antiga, velha, antiquada. Eu preciso estar sempre em constante manutenção disso também. E aí, claro, entrando nas próprias trends, né? Nas músicas de momento, nas trilhazinhas e tal. Mas não faço dancinha, não. É só é só pra colocar um fundinho de musical, às vezes, nos produtos, nos vídeos, né? Porque hoje... Tem que estar por dentro, não adianta, né? Eu acho que é por mais que, assim, o pessoal acha... Muita coisa é modinha, mas também não pode... A gente não pode fechar os olhos e não tentar, pelo menos, adaptar para o nicho, né? Eu acho que não tem como ignorar totalmente Manu, mais é isso. exatamente isso aí, porque a gente fala muito de Mercado Livre, porque o Mercado Livre é vanguarda, né? O Mercado Livre, ela tinha uma imagem de vender porcaria, lá no início, quando ele foi criado, né? E ele mudou totalmente o negócio também, e hoje ele vende produtos de alto padrão. Os elétricos gourmet que eu falei, alguma coisa até se vende lá também. Então, realmente, ele mudou o negócio, assim, né? E eu perdi onde é que eu tava. O que eu ia falar? Do e-commerce? Da mudança de estar inserido nas trends e tal, né? Nas tendências, né? Nas tendências, na cultura do negócio, né? O Mercado Livre hoje, ele já trabalha muito forte com digital influencer, no sentido de o digital influencer divulga o produto e o Mercado Livre comissiona ele. Independente da loja. O influencer não precisa saber qual é a loja que está vendendo. Vende o produto, então. Vende o produto. E aí ele é comissionado por isso. Se tu entrar no Mercado Livre hoje, o Mercado Livre ele já tem agora, acho que é Mercado Play o nome, que ele funciona como uma plataforma ele é uma plataforma de streaming. Assim como o Mercado Livre, tem o banco deles, que é o Mercado Pago. Assim como o Mercado Livre agora, ele começou a trabalhar estilo TikTok. Porque tu entra no Mercado Livre, ele começa já a aparecer pequenos vídeos curtos para ti. Se tu pegar o celular e abrir o Mercado Livre, tu vai ver ali. Aí ele já aparece tipo 3 videozinhos, tu rola pro lado, ele vai ter mais vídeos. Baseado, claro, nas tuas pesquisas já, né? Uhum. Mas ele já existe isso. Ou seja, ele começou a solicitar pra gente também vídeos curtos de produto para que seja quase que viral, quase como é um TikTok. Porque o TikTok vende produto também, né? Sim, e aí vocês começaram a produzir esse tipo de conteúdo com o nicho de vocês também. Como fazer também esse tipo de coisa com acabamentos, pisos, enfim? Como é que... É difícil encontrar, tá? Nosso Instagram é um Instagram que não entrega, sabe? É um Instagram... E não vou dizer que sou mal assessorado. Eu gosto muito. Só que realmente é um negócio difícil até pela identidade da nossa marca. A nossa marca é uma marca muito séria, uma marca sóbria. O jeito que eu tô vestido aqui é o jeito que eu trabalho. Entendeu? Então não é um negócio despojado, não é um negócio colorido, não é assim. Então existe muita dificuldade. Então, de poder entender isso tudo, né? E essa movimentação toda. Mas a gente percebe no e-commerce uma coisa que funciona muito bem é o unboxing, né? A abertura da caixa do produto para o cliente poder ver o que tem dentro do produto, como vem o produto, como ele vem embalado. E muitas vezes realmente ele vem embalado como uma joia. Tu vai vender uma torneira, um monocomando de cozinha que... Pô, monocomando de cozinha hoje eles compram um negócio assim, é um negócio grande desse tamanho assim, né? Ele é o ponto central da casa. A casa tem uma ilha, sabe? Não tô mais falando de uma torneirinha ali que só abre e te sai água e mais nada. Não é isso. Ele entrega toda uma tecnologia. Ele é um produto que tem filtro integrado nele. Ele é um produto monocomando que sai 2 temperaturas. Ele é um produto que sai água com gás. Ele é um produto que sai água quente. É um produto que sai água fervida. Ele tem muita tecnologia aplicada no produto. Então, quando tu entrega o produto, e aí eu faço o unboxing desse produto, abrindo ele vem bem embalado, numa flanela, num saquinho de flanelado, assim, tal, ele só perde pro iPhone mesmo, que o iPhone aí tu abre a caixinha e tem que esperar tantos segundos para abrir. Aquele ritual, né? Aquele ritual. É um ritual, né? E não adianta balançar que não vai abrir também, né? Aquilo ali foi realmente estudado para que gere o máximo de emoção possível para até abrir o olhar. Exatamente. Então, isso aí é estudado. Então, fica pensado nisso. Eles não vão conseguir fazer e nem querem, provavelmente. Mas é muito disso, assim. E aí a gente abre, mostra o produto e eles dizem assim, uau,
É uma experiência, né? É uma experiência. E a pessoa que tá vendo já se imagina, né? Ah, se eu comprasse isso, gostei. Por isso que é uma coisa assim, não tem como fugir disso, né? Eu acho. Por mais que, por exemplo, é um produto, como você falou, é mais sóbrio, é algo que é mais... Não sei dizer, é tangível, assim, né? Não é uma roupa, um mas é sapato. difícil eu tratar com humor isso. Né? Tem que adaptar muito, mas ainda assim tu consegue adaptar. Ainda assim, consegue adaptar. Porque vem essa questão, tipo, da exposição, muitas vezes em loja física, ele está exposto à torneira cromada, prata. E hoje existe uma infinidade de cores. Preto fosco, preto com brilho, grafite escovado. Aí, só falei de preto, já falei de 4 cores, assim, né? Uhum. E entre várias marcas. Aí eu vou vir pro dourado. Eu vou ter um dourado velho, um dourado rosé gold, um dourado mais avermelhado. E aí todos esses com brilho e sem brilho. Então tu multiplica por 2. Então, em um único simples, só para diferenciação de cor, eu já vou ter uns 20 SKUs, 20 itens diferentes aí. Uhum. Tá, e onde que entra os investimentos em loteamento? O investimento entra Como que surgiu? porque a venda de tudo isso tinha Sobra que ir dinheiro. para algum lugar, né? Tem que usar o dinheiro, não é pra deixar tudo lá na... Não, graças na a Deus, como frisei desde o início, nós somos uma É. empresa familiar, então uma empresa muito segura. Nós somos referência, assim, para muitos clientes que querem fazer uma casa agora e vão esperar para daqui 1 ano só, eles comprar o revestimento agora, comigo, pagar e deixar na minha loja. Então, existe muita confiança. Quando eu coloco a gente tem 29 anos de mercado, não é por acaso. Então, a gente tem um negócio muito sadio, financeiramente também. E os investimentos, além dos próprios investimentos que a gente faz na própria loja, de mudança de fachada, de vitrine, de aumento de estoque, de troca de frota, porque é um negócio gigante, né? É muita coisa para se fazer. Às vezes a gente não se acredita como é que consegue fazer tudo sozinho. Mas existe a retirada, existe o lucro real disso, né? E aí essa retirada é obrigada a ser investido em alguma outra coisa. E os meus pais são de origem italiana e eles sempre foram daquele do quem compra terra não erra. Uhum. Que você já deve ter ouvido 1 milhão de vezes aí, né? E aí a gente sempre comprou, então, nossos terreninhos, nossas coisas. E a minha mãe trouxe já do pai dela sobre a questão de aluguel, de renda passiva, de aposentadoria, de não contar com aposentadoria de governo. Sempre trouxe isso muito forte para nós. E aí falou assim, cara, faz teu pé de meia. O dia que tu parar, tu vai ter aquele aluguelzinho que vai te manter. Então a gente sempre teve nossos imóveis particulares, sempre teve nossas obrinhas. E acho que meu gosto pela engenharia civil, além das exatas, veio um pouco disso, assim, porque desde pequeno eu sempre vi meus pais construindo, Comentando sabe? também. Sabe? E aí brincava, né? No monte de areia, jogava barro e quebrava tijolo e fazia aquele negócio tudo, aquela festa que se faz no meio de canteiro de obra. Que hoje já não pode mais também, né? Hoje já tem que entrar de capacete, de sapatão e tal. Mas na época não dava nada. Vale tudo. Mas o Pazeto falando, eu tava pensando aqui, a maior parte dos investidores o perfil é bem similar, assim, eles são empresários, que eles têm uma empresa que ele já consolidada, né, que eles ganham dinheiro com aquela empresa ali há muitos anos, e aí existem perfis de investidores, que são pessoas que aí têm esses negócios, que geraram dinheiro, e aí tem pessoas, por exemplo, igual a família do Pazeto, que boa parte do investimento vai para o mercado imobiliário. Aí é perfil de pessoas. Eu até recebi uma outra pessoa que trabalha com investimentos na bolsa, faz umas 2 semanas lá no escritório, que ele também está querendo trazer os clientes para essa parte de investimento em loteamento. E ele me falou, eu não sou uma pessoa muito de bolsa também, eu gosto mais do mercado imobiliário também. E ele me falou que apenas 8% das pessoas de bolsa ganham dinheiro. O 92% perdem dinheiro. E se tu olhar assim no... Melhorou o pessoal que ganha, tinha mais gente perdendo. Aí Ultimamente eu acho que esse número tá maior. E o mercado de imobiliário ele é muito sólido, né? Como o Pazeto falou, desde criança eu ouço essa frase também, quem investe em terra não erra. E se a gente olhar histórico, comparar investimentos e olhar para a parte de
de imóveis, não só loteamento, mas apartamento, qualquer imóvel, ele sempre teve eu nunca vi cair o preço dos imóveis, na verdade. Até quando o mercado não tá bom, o preço do imóvel ele não cai. É muito difícil. O risco é menor, né? O risco é muito menor. Tu tem ali um patrimônio realmente físico que ele tá aumentando sempre o valor. E não tem aquela coisa de, o cara lá nos Estados Unidos falou mal de não sei o que, a bolsa cai 10%. O imóvel não funciona muito assim. Então, o perfil que a gente atende hoje é muito isso. É o empresário que tem dinheiro, ele ganha ali, ele tem o seu lucro mensal ou retirada trimestral, anual, que aí ele procura a gente, investe em algum empreendimento, e aí ele vê, cara, isso aqui fez sentido pra caramba, porque o formato que a gente faz hoje, ele não fica ali, eu vou botar o dinheiro e tenho que acompanhar a obra, eu tenho que ir lá vender o lote. Sim. Não. A gente faz um formato que aí depende, ele pode comprar ali, o loteador vai executar e vai entregar os lotes para ele fica com a permuta física que a gente chama, que é o próprio lote. E esse é um perfil de investidor que gosta de ter o imóvel mesmo. Tem investidores que vai vender na planta e tem investidores que vão guardar. Por exemplo, o Plazeto falou agora há pouco, a gente compra lotes, sempre comprou apartamento também, no Plazeto que eu sei. E eles guardavam, alugavam um apartamento, então é um perfil de investidor. Tem investidor que vai pegar e vai vender. E tem investidores que não querem nem pegar para eles e nem vender. Eles querem que a própria empresa comercialize e entregue para eles uma carteira, que é mensalmente ele vai receber a parcela daqueles imóveis que a própria loteadora vendeu para ele. Então são perfis de investidores. Deixa eu te atrapalhar um pouco, Elcio. Quando a gente falou ali sobre questão de bolsa e dessa pessoa que está falando que está trazendo outros investidores de bolsa para o mercado imobiliário, é que ficou muito mais claro também quando começou a se tornar muito popular a questão dos fundos de investimentos imobiliários, que é negociado através de bolsa de valores. E aí as pessoas começaram a ver, peraí, fundo de investimento imobiliário dá mais que poupança. Aí eles começaram a olhar para isso. Tá, mas aí eles vão estudar a fundo o que é o fundo de... Aí eles vão estudar a fundo o que é o fundo de investimento imobiliário. Nada mais é do que tu ser sócio, uma pequena parcela, de um grande shopping, de algum outro empreendimento muito grande. Tá, mas isso a gente está falando só de papel, de bolsa de valores. Eu compro papel, vendo papel e tal, e existe um local físico. Mas se eu quiser ser realmente o dono lá, chegar lá, tipo, olhar com meus olhos, entrar e realmente tal. Então, esse aporte de fundo de investimento imobiliário, ele pode ser feito aqui com o Hells, por exemplo, sem ser feito em bolsa de valores, sabe? E a entrega daí do retorno é muito maior daí nesse caso aqui. Então, Com certeza. acho que vem muito a calhar trazer esse tipo de investidor para cá, porque ele vai ver, ele vai... Porra. É que no fundo de investimento eles vão... existe uma empresa que vai estar captando esses valores. Cobra para isso. Ela vai pagar um valor para a pessoa que está comprando dela mensalmente, né? E aí ela vai lá, pega esse dinheiro e investe num empreendimento. Então eles têm que ter retorno lá nesse empreendimento suficiente para ainda pagar esse cara e ter lucro. Então a gente meio que corta esse caminho, né? A pessoa está aqui já investindo no empreendimento que ela, como diz o Pazeta, ela pode ir lá, andar lá dentro e realmente direto, participar. né? No fundo, normalmente não, né? No fundo, tu nem sabe onde que o dinheiro está sendo aplicado, né? Está sendo aplicado naquele fundo. Porque os fundos têm dezenas, centenas de imóveis. E realmente, às vezes, muitas vezes, tu não sabe aonde que está aportado isso. E a pessoa não tem o controle total, digamos assim, né? É uma coisa não que meio... tenha controle, mas assim É uma conversa meio louca, né? Um negócio meio fictício, assim, ele fica meio voando, assim, né? Não tem noção geral disso tudo. Vocês acham que a mentalidade do pessoal mudou? Porque, por exemplo, tu falou que é de família, né? Vocês sempre compraram terrenos, imóveis e tal. Tem família que tem isso já de várias gerações, só que tem famílias que não. Hoje, com a informação mais facilitada... YouTube, Google, enfim, a pessoa consegue pesquisar e sabe, por exemplo, como tu falou, não depender de uma aposentadoria de um salário mínimo do governo. Então, a pessoa tem que já ir montando o pé de meia, já tem que ir montando patrimônio. Vocês perceberam alguma mudança de mentalidade, assim, que refletiu na empresa de vocês, o loteamento? O pessoal procurando mais isso mesmo, para investir? Eu acho que sim. Eu vejo, assim, o pessoal mais novo, eles estão querendo ganhar dinheiro muito fácil e não... Eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu conheço sobre a bolsa, sobre Bitcoin, mas, cara, eu sou uma pessoa que tem um perfil mais de segurança, assim, eu preciso ter uma coisa mais palpável. Então, hoje as pessoas mais novas já estão indo nesse caminho. Vou botar aqui em Bitcoins tudo que eu tenho, porque em um ano ele triplicou de valor.
E aí a hora que tu vê, ele despenca 50%. Aí ele compra quando tá valorizando, lá na alta, né? No topo. Tipo, o dólar tá aumentando essa semana aí. O galera vai lá e compra dólar agora. Tá errado, né, pô? Era pra vender, não é pra comprar. Sim. E aí existe o perfil que normalmente já são pessoas que já têm, não todas, né? Mas já tem uma idade um pouquinho mais avançada, de 30 anos pra cima, pelo menos, e tal. Que ela já foi criada em outra situação, que ela acredita Já mais quebrou a no cara em outros pau-palavra. negócios. Exatamente. Uhum. E se tu pegar, por exemplo, na pandemia, a bolsa despencou, né? E hoje também não tá nos melhores momentos. E o mercado imobiliário, ele tá ali. Às vezes, o que vai acontecer? O ritmo de venda não tá tão bom quanto estava há 3 anos atrás. Mas o teu imóvel tá ali e tá valorizando. Mas tu tens aquele imóvel, né? E tu não vai Não chegar perdeu. daqui a pouco, olhar, passou um dia, ele vale Uhum. metade do valor. Isso não acontece, nunca aconteceu. Mano, existe uma coisa muito certa, assim, que em todo negócio existem os big players, né? Os grandes do mercado. E eles nunca vão perder dinheiro. Mas isso eu acredito daqui na lua, assim. Eles nunca vão perder dinheiro. Vamos supor, deu a gripe aviária lá. Pô, perderam um monte de frango. Esse ano eles perderam dinheiro, né? Ou o frango veio barato, ou qualquer coisa do tipo. Pode esperar, que o ano que vem inflação no frango. Eles não vão perder dinheiro. Jamais. Vai compensar de alguma forma. Eles vão compensar de alguma forma. A conta vem. Uhum. Não existe almoço grátis, a conta vem. E no mercado imobiliário, ele não funciona muito diferente disso, porque existem os grandes também. Vai existir a Gafisa, o Hells poderia me dizer até melhor aí, porque ele conhece mais do mercado. Mas eles não vão aceitar perder dinheiro. Então, por mais que muitas vezes vai existir um momento do mercado que não vai performar daquela forma, mas eles vão saber, às vezes, fazer um outro empreendimento de outro jeito. O Hells vai poder dizer que aqui na nossa região, principalmente, o que flopou? Muito pouco empreendimento flopou, quase nada. Talvez agora o Arvoredo tá tomando de volta, né, Hells? Condomínio ali. Ficou 10 anos parado, mas foi por uma questão jurídica, burocrática do negócio e tal. Uhum. E parou, porque pessoas já tinham comprado realmente. Já tinham comprado, aportado dinheiro ali e tal. E aí o Ministério Público foi lá e botou panos quentes e travou o negócio ali. Mas agora tá voltando também, entendeu? E pode ter certeza, o que o cara pagou lá no início, lá naquele condomínio, se ele não saiu, se ele não pegou o dinheiro de volta, tá corrigido. Mas eu acho que ali ele acabou voltando o dinheiro. Mas Devolvendo pro investidor? Para quem tinha feito a aquisição ali. Mas eu acho que assim, qualquer negócio vai ter Risco. Vai ter risco e vai ter gente boa e gente ruim. Não tô dizendo que é o caso do empreendimento, ali foi um problema ambiental mesmo, Sim, né? foi. Mas hoje no mercado, por exemplo, de loteamentos, tem muita gente entrando. Muita gente nos últimos anos entrando e tem gente fazendo produto que não faz nem sentido. E aí, porque acha que, não, é só fazer que vai dar dinheiro e que vai dar certo. Não, também não é assim. O que a gente sempre fala? Pô, tu compra um lote aqui de 100 mil e ele vai valorizar, tu vai ganhar dinheiro. Tu imagina se tu investir lá na planta, no projeto, na verdade, que é antes da planta, um lote que vale 150, tu investir nele por 50 mil. Como é que tu vai perder dinheiro se tu vai comprando um lote de 150 por 50 e a hora que ele estiver pronto, ele já vai valer 180? Tu tem uma margem muito grande para te conseguir perder dinheiro nesse tipo de investimento. Então é muito difícil acontecer. Mas daqui a pouco, se tu vai lá e compra um lote que é por 50 e o pessoal tá dizendo que vale 150, mas na verdade eles lançaram um produto que naquela região não vai vender nem a pau. Cara, aquele lote não vale 150, porque ele não vende, não é o perfil da região, do mercado. Manu, e aí existe uma particularidade aí no negócio que eu falei assim, pode perceber no que eu falei. A gente compra com o dinheiro que sobrou. A gente compra com o dinheiro que já é lucro. Não vai comprometer, né? Não vai uma comprometer parte, né? o caixa. Eu não vou colocar precisando vender. Eu estou imobilizando o meu patrimônio. Meu patrimônio que hoje é só dinheiro, eu vou imobilizar, vou colocar no imóvel. Então, é 50 mil e ele vai valer 150. Mas ele não vai valer 150 naquele momento, porque eu não vou vender até então, a princípio. Ele vai valer imobilizado. Não é que eu vou botar 50 mil e vou pegar 150 mil aqui, na outra ponta. Não. Ele pode não vender, ele pode demorar para vender. E isso é natural do condomínio, do loteamento, enfim. Mas, e aí vai vir tipo, as particularidades dentro do próprio loteamento. O que é terreno bom para um, o que é terreno bom para outro. E hoje, quais são os
teus, né? O de vocês, os investimentos que vocês têm, quais lotes, dá para falar? Quais são os investimentos, né, que a gente... Ixi, aí nós vamos precisar de mais uma hora aqui. De maneira geral, assim, né? Não, nós não somos grandes investidores, tá? Pelo menos eu não me considero assim, talvez o Reus considere, mas eu não. A gente tem 3 pequenos loteamentos, né, Reus? Uhum. Nós temos 3 pequenos loteamentos feitos e nós temos um condomínio que foi uma coisa de terra de família, assim, sabe? Uhum. Que era coisa da minha bisavó e Uhum. entrou um monte, assim. O contrato tem umas 20 páginas, assim, que tem umas 30 pessoas para assinar, mais ou menos, sabe? E esse seria o nosso quarto empreendimento, eu acho, junto, mas foi uma questão de família, assim, bem Uhum. grande. E qual é o teu objetivo? Onde tu quer chegar nesses investimentos, assim? Vocês, né? O grupo e tu também. Nada muito diferente da base simples que a gente teve. A gente teve uma criação muito simples. Uma empresa familiar de 29 anos, ela não começou com 50 caminhões, ela começou com um caminhãozinho só. Então, o que eu espero disso realmente é segurança financeira. Então, hoje eu tenho meu primeiro filho, e isso muda muito, assim, para quando o Reus fala, assim, do perfil de investidor e de pessoas de 30 a mais entrando, é porque realmente no 30 ali, acredito que tu atinge uma maturidade de vida, de entender sobre a tua casa, sobre o teu filho, sobre o teu futuro, sobre a tua aposentadoria, sobre tudo isso, tu começa a fazer um planejamento, né? E eu, graças a Deus, eu tenho ambição, mas não tenho o sonho, assim, de ser a Fontana. Não tenho o sonho de ser uma Fontana, assim, sabe? Mas eu gostaria muito de fazer muito bem feito aquilo que a gente faz, sabe? Porque hoje eu sou investidor e eu tenho ali uma certa quantidade de lotes. Esses lotes vão ter que ser vendidos depois para alguém que vai montar a sua casa. Pô, ontem eu tava vendo o vídeo lá do Rio Grande do Sul, cara, que tristeza aquilo, pelo amor de Deus. De casal de velhinho, assim, sabe? Pô, os caras com 77 anos, era o vídeo. Como é que ele vai construir a casa de novo lá? 77 anos tu vai ter gás pra construir uma casa nova. Então tem que ter muita responsabilidade naquilo que eu tô fazendo. Eu vi muitos loteamentos mal executados na região. Eu vi muito loteamento que a pessoa fez a casa ficou totalmente baixa, a infiltração veio, comeu a casa toda, o cara perdeu o dinheiro todo, pô. Loteamento mal executado, mal feito. Um calçamento que mexeu todo. E que aqui que faz agora com o loteamento que o calçamento mexeu todo? Tu espera a prefeitura vir arrumar? A prefeitura não vai vir arrumar. Em tempo de eleição, e olhe lá, de 4 em 4 anos, de 8 em 8, sei lá. Tu vai ter que fazer aporte entre os teus vizinhos para arrumar a rua. Então eu tenho isso muito certo, assim, sabe? Sobre a questão que a gente fala muitas vezes do 3-1, 3-1. Às vezes na prática ele pode se transformar em 2,5. Depende do que tu quer entregar, depende do que tu quer fazer. Então eu tenho a gente tem muita responsabilidade. Nosso sobrenome, que é conhecido pela nossa loja, ele não é muito normal aqui em Criciúma, é mais em Nova Veneza, que é da onde vem minha família, família Pazeto. Mas em Criciúma é bem dizer a gente só, sabe? E a gente carrega um nome de muita qualidade, muita segurança, muita coisa assim. Então eu tenho que fazer um negócio bem feito para poder seguir no meu mercado. Nosso tempo acabou, estourou. O João já tá fazendo assim pra mim, ó. Já? Passa rápido, né? É uma coisa que vai. Felipe, eu quero te agradecer. Muito obrigada por dividir essa experiência, pela conversa de hoje. Eu que agradeço a forma simples e tranquila da gente conversar aí. Nem fiquei nervoso, não fiquei vermelho. Tô agora, será? Deu tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus. Não, foi bem tranquilo e bem bom. Obrigado, tá? Pela oportunidade. Obrigada. Obrigada, Felipe, mais uma vez, né? Mais um podcast. Eu que agradeço, Manu. Queria agradecer o Pazeto, meu amigo, meu parceiro de muitos anos aí. Obrigado pelo tempo, sei que é bem corrido. Então, agradeço de verdade. Legal, e a gente agradece também, né, você que acompanhou a gente aqui no YouTube, convida para assistir os outros episódios também, tenho certeza que vocês vão gostar, e os cortes também nas redes sociais da CTZ, né, Felipe? É isso aí, CTZ Infra. CTZ.infra, né, João? Legal, então muito obrigada mais uma vez e até o próximo episódio.